que eu tenho certeza que ele está sendo. Bem, a senhora tem agora nessa candidatura, além do apoio do presidente, a senhora também tem alianças, né, formadas para essa sua candidatura. Por exemplo, a do deputado Jader Barbalho, por exemplo, a do senador Renan Calheiros, por exemplo, da família Sarney. A senhora tem o apoio do ex-presidente Fernando Collor. São todas figuras da política brasileira que, ao longo de muitos anos, o PT, o seu partido, criticou severamente, eram considerados como oligarcas pelo PT. Onde foi que o PT errou? Ou melhor, quando foi que ele errou? Ele errou quando fez aquelas críticas todas ou ele está errando agora quando botou todo mundo debaixo do mesmo guarda-chuva? Eu vou te falar, eu perguntava outra coisa. Aonde foi que o PT acertou? O PT acertou quando percebeu que governar um país com a complexidade do Brasil implica necessariamente a sua capacidade de construir uma aliança ampla. Então, nós, atrás. O PT não tinha experiência de governo, agora tem. Agora, nós não erramos, eu vou te explicar em que sentido. Não é que nós aderimos ao pensamento de quem quer que seja. O governo Lula tinha uma diretriz: focar na questão social. Fazer com que o país tivesse a seguinte oportunidade. Primeiro, um país que era considerado dos mais desiguais do mundo, né, diminuir em 24 milhões a pobreza. Um país em que as pessoas não subiam na vida, elevar para as classes médias 31 milhões de brasileiros. Para fazer isso, quem nos apoia, aceitando os nossos princípios, aceitando as nossas diretrizes de governo, a gente aceita do nosso lado. Não nos termos de quem quer que seja, mas nos termos de um governo que quer levar o Brasil para um outro patamar, para uma outra... Então, o resumo é, o PT não errou, nem naquela ocasião, nem agora. Não, eu acho que o PT não tinha tanta experiência, sabe, Bonner? Eu reconheço isso. Ninguém pode achar que um partido como o PT, que nunca tinha estado no governo federal, tenha, naquele momento, a mesma experiência que tem hoje. Acho que o PT aprendeu muito, mudou, porque a capacidade de mudar é importante. Vamos lá, mudou. Candidata, vamos aproveitar o tempo da melhor maneira. Quer dizer, o PT tem hoje, já nas costas, 8 anos de governo. Então é razoável que a gente tente abordar aqui algumas das realizações. Vamos discutir um pouco o desempenho do governo em algumas áreas, começando pela economia. O governo festeja, comemora muito melhoras da área econômica. No entanto, o que a gente observa é que quando se compara o crescimento do Brasil com países vizinhos, como Uruguai, Argentina, Bolívia, e também com aqueles pares dos BRICS, os chamados países emergentes, como China, Índia, Rússia, o crescimento do Brasil tem sido sempre menor do que de todos eles. Por quê? Olha, eu acredito que nós tivemos um processo muito mais duro no Brasil com a crise da dívida e com o governo que nos antecedeu. Mais dura do que no Uruguai e na Bolívia, candidato? Acho que o Uruguai e a Bolívia são países que são, sem nenhum menosprezo, acho que os países pequenos têm que ser respeitados, do tamanho de alguns estados menores do Brasil. O Brasil é um país de 190 milhões de habitantes. Nós tivemos um processo no Brasil muito duro. Quando chegamos no governo, a inflação estava fora do controle. Nós tínhamos uma dívida com o Fundo Monetário que vinha aqui e dava toda a receita para que a gente ia fazer. Correto, candidato. O que nós tivemos de fazer? A Rússia também teve dificuldades e é um país enorme. Mas só um pouquinho. O que nós tivemos de fazer, Bonner? Nós tivemos de fazer um esforço muito grande para colocar as finanças no lugar. E depois, com estabilidade, crescer. E isso, esse ano, a discussão nossa, nós estamos entre os países que mais crescem no mundo. Nós estamos com a possibilidade de ter uma taxa de crescimento do produto interno do mundo de 7%. Não necessariamente, Bonner, porque a queda, por exemplo, na Rússia, sem fazer comparações, eu tenho certeza que é soberba, mas a da economia russa no ano passado foi terrível. Nós tivemos um nível mínimo, criamos quase 1.700.000 empregos no ano da crise. Vamos falar um pouquinho, então, de um outro problema, que é o saneamento. Segundo números do IBGE, o saneamento no Brasil passou de 46,4% para 53,2% no governo Lula, um aumento pequeno, de 1 ponto percentual mais ou menos ao ano. Por que um resultado fraco numa área que é muito importante para a população? Porque nós vamos ter um resultado excepcional a partir dos dados, quando for feita a pesquisa em 2010. Talvez, Fátima, uma das áreas em que eu mais me empenhei foi a área de saneamento. Porque o Brasil, só para você ter uma ideia, investia menos de 300 milhões. O governo federal, menos de 300 bilhões no Brasil inteiro. Hoje,
Aqui no Rio, numa favela, aqui, a da Rocinha, que eu estive hoje, nós investimos mais de 270 milhões. Esses são dados de 6 anos, quer dizer, esse resultado que a senhora está falando vai vai aparecer de um ano e meio para cá. Porque o que aconteceu? Nós lançamos o programa de aceleração do crescimento para o caso do saneamento na metade de 2007. Começou a amadurecer porque o país parou de fazer projeto, prefeitos e governadores. Apresentaram os projetos agora. Agora eu estava vendo recentemente, nós temos hoje uma execução de obras no Brasil inteiro. Aqui, Rocinha, Pavãozinho, Complexo do Alemão, obras de saneamento, obras de habitação, a Baixada Santista no Rio e a Baixada Fluminense aqui no Rio de Janeiro, ela teve um investimento monumental em saneamento. A gente gostaria agora que a senhora, em 30 segundos, desse uma mensagem ao eleitor, se despedindo então aqui da sua participação no Jornal Nacional. Olha, eu agradeço a vocês dois e quero dizer para o eleitor o seguinte: o meu projeto é dar continuidade ao governo do presidente Lula, mas não é repetir, é avançar e aprofundar. É basicamente esse olhar social que tira o Brasil de uma situação de país emergente e leva o nosso país a uma situação de país desenvolvido, com renda, com salário decente, com professores bem pagos e bem treinados. Eu acredito que o Brasil é a hora e a vez dele, que nós vamos chegar a uma situação muito diferente, cada vez mais avançada agora, no final de 2014, nesse governo. Muito obrigada, candidata, pela sua participação aqui na bancada do Jornal Nacional. Amanhã, entrevistada ao vivo aqui no Jornal Nacional, será a candidata do PV, Marina Silva.